Fala galera, eu sou o professor Felipe Guerra. E eu sou o professor Marcos Lima. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre um novo projeto para analistas fiscais. E para a gente iniciar esse bate-papo, nós selecionamos aqui algumas perguntas, algumas dúvidas muito recorrentes a respeito dessa função e da atuação desse profissional. O primeiro questionamento é, o que é o analista fiscal? Bom, o analista fiscal ele tende a trabalhar de forma muito crítica com as apurações tributárias. Ele vai muito além daquele processo de escrituração fiscal. Ele vai bem no aspecto crítico a nível de números para a apuração de qualquer tributo. E aí a gente pega ICMS, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS e trabalha esse processo de análise para fins de escrituração para termos uma redução de riscos e também uma apuração eficaz. Marcos, eu tenho dito já há bastante tempo, inclusive para quem acompanha os vídeos no canal Contabilidade na Prática, a gente tem batido muito na tecla de que hoje, para você atuar na área fiscal e tributária, não dá mais para trabalhar como um amador. Você tem que ser um cara profissional, você tem que ser alguém muito especializado. E o analista fiscal, ele é aquele profissional que, como o Marcos bem disse, ele tem a capacidade de analisar, de verificar, conferir dados e também de garantir segurança jurídica nas informações fiscais. Porque o que nós mais vemos no dia a dia na prática é que a grande maioria dos profissionais que vão atuar na área fiscal, eles meio que caem lá de paraquedas, Marcos. Caiu de paraquedas, o risco vai aumentar significativamente. E, Felipe, o que é que você acha qual o papel desses analistas dentro das empresas, especificamente o analista fiscal? O analista fiscal, hoje, ele tem um papel fundamental, né? Porque você imagina que num passado bem recente, quando nós tínhamos uma escrituração fiscal que ela era 100% manual, o papel desse cara era exclusivamente de registrar, sendo que você tinha ali documentos fiscais que eram em papel, escriturações fiscais que também eram em papel. Então era uma escrituração muito simples, ele ia lá pegar a operação, ia dizer quem estava comprando, para quem estava vendendo, qual era o preço da operação e ponto final. Eu costumo dizer que a função de auxiliar, de assistente fiscal, ela tende a desaparecer. Porque você praticamente não vai mais ter que fazer a execução do registro. Então o analista fiscal ele vai ter um papel fundamental no processo da escrita. Ou seja, se ele não analisar com eficiência a conformidade dos dados, nós não vamos ter uma informação precisa. Perfeitamente. Hoje em dia, a maior parte dos profissionais que atuam na área fiscal ou já estão na função de analista ou já executam um papel de analista mesmo sem saber. Por quê? A maioria importa XML, a maioria bipa chave de acesso, a maioria vai extrair relatórios do sistema de geração de escrituração fiscal e contábil para verificar como é que foi a apuração dos tributos, para ver como é que vão as obrigações acessórias. Então ele de fato está trabalhando com um analista. E sem dúvida nenhuma, o sistema gerencial, aquele que gera a informação introdutória, ele estando adaptado, o próprio analista já captura essa informação, importa para dentro do sistema e faz toda a depuração dos dados, né? O que ele mais precisa ter, claramente, diante desse cenário que a gente está conversando, é conhecimento. Porque se ele não for um profissional dotado de conhecimento da legislação do ICMS, da legislação do PIS, do COFINS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social, do IPI, a probabilidade de que passe despercebido das suas análises, das suas verificações, do seu trabalho, inconformidades é muito grande. A gente fica muito preso a essa ideia, não, vamos fazer só a obrigação principal, vamos trabalhar só a obrigação acessória, mas a gente sempre prega isso, né, professor, que aí tem que existir um alinhamento entre a obrigação acessória e principal. O analista fiscal ele precisa estar dotado de informações, de técnicas, não só no aspecto legal da coisa, normativo da coisa, mas também no que tange a obrigações acessórias. Então eu vejo vários problemas, tem uma informação fiscal apurada de forma eficiente, mas você pega a DCTF e foi informada de forma equivocada. Você tem uma DIF informada de forma equivocada. Eu não falo nem dos SPECs, porque a gente já chega num nível de complexidade muito maior. Sem dúvida. O nível de detalhamento, de complexidade, de necessidade de conhecimento se amplia muito, muito mesmo. Mas é interessante, Marco, que eu estava pensando, eu quando entrei também na área fiscal, eu fui com uma grande maioria. Eu chego em sala de aula e pergunto, e assim como a grande maioria, eu precisava trabalhar,
procurei um emprego e alguém disse, vem aqui trabalhar na área fiscal. E aí eu lembro que naquele momento já foi me dada a missão de apurar um ICMS, de orientar uma operação, às vezes, qualquer que seja a operação de um contribuinte que seja cliente do escritório de contabilidade, às vezes uma operação de venda fora do estabelecimento, às vezes a remessa para industrialização, um brinde. E aí você tem que resolver aquelas situações de maneira muito pontual, e aí você vai adquirindo, não é conhecimento, é somente informação. Você sabe como se comportar naquela situação. Amanhã, se surge um fato novo, você tem que estudar de novo, entender de novo, para poder conseguir transformar aquele em conhecimento. E isso faz com que a gente tenha um profissional que é muito robótico. Ele perdeu completamente a capacidade analítica, crítica, ele não sabe se o que a administração tributária está cobrando está certo ou está errado. E eu digo o seguinte, a minha experiência, você foi jogado no setor e você teve que conseguir o conhecimento do nada, né? Do nada. Eu tenho uma formação essencialmente contábil. Eu trabalhei na área fiscal, mas a minha formação é essencialmente contábil. Entretanto, eu tinha sempre a ânsia de saber informações fiscais assim. Eu pegava um bloquinho de notas, papelzinho, e começava a anotar as informações só pelo ouvido. Chegava em casa, ia para o Google e começava a buscar esses termos que na contabilidade você não tinha tanta vivência, e começava a criar mapas mentais, que é uma forma de estudar bem legal, para que eu pudesse chegar num denominador comum. Eu passei desde que a liberação daqueles canhotos de nota fiscal NF1, bem antigo, até o processo de escrituração, de fato, de análise e de encerramento tributário. Mas para isso, você tem que começar do zero. Do zero. Começar do zero e ter a humildade de começar do zero. E ainda entendendo que nós estamos falando de uma das áreas mais complexas do direito no geral, né? Se você pegar... tem uma pesquisa do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que diz que da Constituição Federal de 88 para cá, já foram emitidas mais de 5 milhões de normas. E dessas, mais de 300 mil são normas tributárias. Então é muita legislação. E assim, é uma legislação que não é de fácil interpretação. Se você pegar o regulamento do ICMS, nós vamos ter aí 26 regulamentos, mais o do Distrito Federal, extremamente complexo. Cada estado, muitas vezes, legislando em causa própria, legislando, ferindo alguns convênios, ferindo alguns protocolos. Nós temos contribuições como PIS e COFINS, que a ausência de um regulamento também dificulta muito o seu entendimento, a sua interpretação e a sua aplicação, que é o que a gente mais tem discutido ultimamente, que é como colocar em prática esse conhecimento da legislação tributária. É um desafio. E aí, um desafio desse... Muitas vezes você quer começar a estudar, mas não sabe nem por onde começar. Como é que eu estruturo para começar a estudar fiscal? Qual o cronograma, né, para isso? Muitas vezes, se você não sabe do conteúdo, pelo menos do conteúdo macro, você não consegue ter um direcionamento. Isso é fato. Né? E aí eu costumo sempre aplicar para a minha vida mesmo, nesse sentido. Eu percebo que conforme a evolução do conteúdo foi acontecendo na minha vida, eu fui percebendo, inclusive, uma evolução não só de intelectual, mas uma evolução financeira nesse sentido. Profissional, técnico. E aí, quando evolui isso, naturalmente, isso é um ativo para você. E se isso é um ativo, isso dá rendimentos. E esse rendimento, ele eleva o teu padrão de vida. Mas por quê? Porque a gente vai no fundo da informação. Nós vamos buscar aquela informação. Nós vamos crescer intelectualmente. As pessoas pensam que, Felipe, a gente passa por isso profissionalmente, que 3 meses estando num departamento já quer ganhar 5 mil reais. Pensa que já está pronto, né? Com 3 meses já é o dono do escritório. Né? Então, a média salarial nesse sentido, você também tem que ter a consciência que ela vai começar baixa. Já aproveitando esse gancho, Marcos, quanto é que ganha um analista fiscal? A média, você já tendo um conhecimento intermediário da coisa, entre 2.000, 2.500, dependendo da empresa vai até 3.000, mas assim, dependendo da empresa, já vê analista fiscal ganhando 4 mil reais. É um bom salário para um profissional que ele ainda não é o responsável pela escrituração fiscal, o responsável técnico pelo envio de obrigações acessórias. É um cara que tem um papel crítico, analítico, mas que não é talvez o único responsável, o principal responsável pela envio e apuração dos tributos. É um salário... Com toda certeza, é um salário significativo. Agora, claro, nós temos que ter a consciência de que você tem que sempre galgar uma escadinha. Você tem que sempre galgar um espaço a espaço, degrau a degrau.
E Felipe, eu me pergunto, onde que, a gente já perguntou como é que isso funciona, mas onde que um analista fiscal pode atuar? Você que já teve essa experiência também, mas de que forma você foi galgando espaços nas empresas onde você atuou e onde foi que você atuou? Bom, o analista fiscal, ele tem a possibilidade de trabalhar tanto em escritório de contabilidade, que é talvez a maior escola que exista para o profissional da contabilidade, o escritório, a empresa de contabilidade, o negócio contábil, porque você vai lidar com diversas atividades, com diversas situações, mas também o analista fiscal ele pode trabalhar diretamente na empresa, no contribuinte, trabalhando ali na parte de revisão de tributos, cadastro de produtos, dando entrada em notas fiscais. Às vezes eu já vi até gente que também é responsável pela parte de processamento do faturamento da empresa. Enfim, o analista ele tem um universo e um leque de possibilidades muito grande. Geralmente, aquele que trabalha para uma única empresa tende a ter uma média salarial até um pouco melhor do que aquele que atua no escritório de contabilidade. Porém, como eu já disse antes, repito, a empresa de contabilidade é uma escola muito forte. E essa questão também de onde você pode atuar, levantou a questão da empresa, né? A pessoa trabalha, muitas empresas hoje, sobretudo no aspecto de registrar documentos fiscais no processo de entrada de mercadorias no estoque e tudo mais, precisa do conhecimento tributário, precisa do conhecimento fiscal para que ele possa desenvolver um negócio bem bacana. Sem sombra de dúvida. Então, a formação fiscal em si, mesmo para aquele que não vai atuar no processo de análise para fins de encerramento, vai ser necessário também para processo de registro para quem não tem conhecimento nenhum. Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que planejamento tributário é uma coisa muito dinâmica e que o planejamento tributário ele começa a acontecer numa simples decisão de compra. Então, desde um processo de compra de mercadorias, a gente já tem o envolvimento de um profissional da área de tributos, de um profissional da área fiscal. Então, a gente já consegue mensurar aí a amplitude das demandas desse profissional. O cara trabalha desde o processo de compra de mercadorias, ele passa pelo processo de classificação fiscal de mercadorias, que hoje em dia no nosso país é algo muito complexo, muito crítico, porque a maioria dos tributos indiretos utiliza a classificação de mercadorias para fim de tributação. Passa também ali pelo próprio setor fiscal, que é onde ele vai registrar os documentos, onde ele vai analisar as apurações, vai gerar os tributos. O que mais, Marcos? Além de gerar os tributos, fazer a geração das obrigações, mas também tendo uma base para fins de integrações com outros sistemas. Não só o sistema fiscal em si, né, a depuração, mas do sistema contábil, por exemplo. Perfeitamente. Muitas vezes eu falo que o profissional da área contábil, ele muitas vezes tende a ser um profissional um pouquinho mais completo, porque ele busca informações de maneira muito mais dinâmica. Só que quem está no setor fiscal, no departamento fiscal, não pode se limitar à informação fiscal apenas, mas ele tem que ver a amplitude. Um exemplo, se ele trabalha com apuração de imposto de renda e CSLL, ele consegue perceber que ele também precisa de informações contábeis. Sem sombra de dúvidas. Então, ele começa a abrir a mente para isso, entendeu? Então, você vai estudar imposto de renda e CSLL no que tange a lucro real, você vai precisar de pequenas informações contábeis lá para que você consiga chegar a uma margem de tributo sobre uma receita, por exemplo. Então, você começa a ter uma visão mais estratégica, entende? Então, puxando um gancho aí, Felipe, a gente consegue perceber também a nível mundial. Tem algumas pesquisas que indicam que o Brasil é entre 39 e 50º lugar no que tange a dificuldade de obrigação tributária no mundo, e não só a obrigação tributária quanto à sua dificuldade, mas também quanto à contrapartida disso, né, que a gente sofre bastante. Nós percebemos que no mundo parece ser fácil, até por existir poucos tributos sobre consumo. Uhum. No Brasil, você tem uma visão bem diferente disso. Você tem muitos tributos sobre consumo. Você pega IPI, PIS, COFINS, ICMS e tributos também sobre a renda. No Brasil, o que é que você acha de demanda? Como é que está a demanda por procura desses profissionais, dada a sua complexidade? Muito grande, muito grande. Todos os dias, sem demagogia, sem brincadeira, todos os dias eu recebo pedido de indicações. Gente que me manda mensagem: professor, me indica um analista fiscal. Estou precisando de alguém aqui para trabalhar na parte fiscal, que entenda um pouquinho de SPED, que entenda da apuração de tributos. Todos os dias eu recebo esse pedido de indicação. E o que é pior, eu não tenho que indicar. Por quê? Porque a gente tem... Essa é a pior parte. Indicação é uma questão de confiança.
eu não sei se esse profissional que eu vou indicar para a empresa, se ele está se qualificando, se ele está estudando, se ele está preparado, se ele está apto. A procura está muito grande, o mercado está muito aquecido. Eu brinco que as empresas estão brigando às tapas por profissionais bons da área de tributos, porque é um profissional que necessita de uma gama de conhecimento muito grande e que muitas vezes não tem. A verdade é que o mercado ainda é muito carente de profissionais com nível de conhecimento intermediário. A gente passa, nós somos sócios, nós temos empresa de contabilidade, a gente sabe de verdade o quão difícil é encontrar profissionais que detenham mais conhecimentos práticos, mais conhecimentos de legislação de tributária, que entendam de Simples Nacional, que entendam de imposto de renda, de CSLL, que entendam também de IOF, que saibam falar de distribuição de lucros, que entendam sobre o SPED. Esse é o universo que atua o profissional da área fiscal. Você pode ter caído de paraquedas no departamento fiscal agora. Você deve estar se perguntando, meu amigo, eu não sei o que fazer, porque também ninguém me ajuda a processar ou entender nada. Então, a gente precisa lhe mostrar que se você buscar essa informação agora, fizer um plano de trabalho, um plano de estudo, não é só trabalhar, você também chegar em casa, comprar livro, estudar, ver vídeo, não sei o que, você consegue manter um patamar profissional de ter emprego em qualquer lugar, a nível tributário. Qualquer lugar. Então, justamente pela escassez. Né? Escassez muito grande de bons profissionais. E assim, por que você acha, Felipe, que você deveria buscar uma formação em analista fiscal? Se você realmente acha que tem demanda. Né? Sem sombra de dúvidas. Se nós acabamos de falar que existe uma procura muito latente por profissionais na área fiscal e que a oferta praticamente é inexistente, o cara que detém conhecimentos dos tributos, que sabe analisar, que sabe interpretar, que tem conhecimento prático, que sabe até conversar, que sabe chegar para você e dizer assim, ó, não, essa operação aqui deveria ser tributada dessa maneira, mas essa outra aqui, porque eu estou comprando de outro estado, é tributada de outra forma. Isso é muito difícil de encontrar. Eu digo mais, viu? Nós passamos por isso. Nosso negócio passa por isso. Nosso negócio passa não só por isso, mas também por um outro problema, de que nós contratamos o profissional, muitas vezes o profissional diz que sabe fazer, mas não é o nosso padrão. E se ele não passa pelo nosso padrão, pelo nosso crivo, aí a gente vai sentir insegurança e o cliente tem risco sobre tudo. E o que acontece? A gente gosta de padronizar. Essa padronização, sem dúvida nenhuma, tange a treinamento, tange a capacitação. E sem dúvida nenhuma, a capacitação ela tem que ser padronizada, mas de maneira muito mais escalonada. Porque eu não tenho tempo, o professor Felipe também não, de parar, sentar numa mesa e começar a explicar todo o envoltório tributário para o funcionário. A nossa hierarquia consegue. Mas assim, se a gente quer que seja do nosso padrão, aí você tem que ter uma capacitação muito mais qualificada para isso. Né? Isso, sem sombra de dúvida. E como a gente já bateu na tecla, não tem mais espaço para amador. Não adianta também você contratar um profissional que diz ser analista fiscal, mas a única coisa que sabe é gerar DAS, que não analisa nada, que não verifica nada, que não entende do ICMS da vida, que não sabe interpretar as operações tributárias. Acabou, pessoal. Se você não se qualificar para atuar na área fiscal, existe uma enorme possibilidade que daqui a bem pouco tempo você esteja desempregado. Você não tenha mais mercado para você, porque as empresas vão contratar quem for mais qualificado, estiver mais pronto, souber mais. E isso, o mercado vai fazer uma seleção natural. Porque o cara que... Darwinismo. O cara tá vendo hoje o empresário. O empresário hoje é alguém que tem muito acesso à informação. É diferente do passado. No passado, o contador ia conversar com o empresário, o que ele dissesse era lei. Era lei. Hoje, cansa de acontecer comigo, de o cliente me procurar para conversar um assunto e ele saber mais do assunto do que eu. Porque ele já foi no Google, ele já procurou informações, ele já se preparou. E aí eu tenho que correr atrás de aliar o conhecimento que eu já tenho aos estudos e às pesquisas para poder tirar as dúvidas dele. Então, sem sombra de dúvidas, existe uma demanda muito grande por profissionais da área fiscal, por analistas fiscais. Existe muita necessidade de quem já atua na área fiscal de se qualificar. Você trabalha na área fiscal há 5, 10 anos. Se você sair do local que você trabalha, você vai conseguir um outro emprego? Qual é a chancela que essa tua experiência te dá?
se você chegar numa outra empresa que não trabalhar com as atividades dos mesmos clientes do primeiro escritório, você vai conseguir prestar um bom serviço? A gente vê na prática que a grande maioria das vezes não consegue. O cara sai, eu sou de um escritório de uma empresa de contabilidade que atua com a parte de autopeças. Trabalhei 10 anos, saí e fui para uma outra empresa de contabilidade que atua com a parte de madeireira. O cara já não sabe mais nada. E muitas vezes a adaptação desse profissional é muito dolorosa. Sem sombra de dúvida. E quando a gente fala de adaptação, a gente fala de tempo. E tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, a gente precisa sanar esse problema de tempo. E como é que a gente pode oferecer essa solução a nível de sanar o problema do tempo? Uma padronização de capacitação. E essa padronização de capacitação vem com um programa que a gente está lançando agora, que é o Formação e Analista Fiscal. Esse Formação e Analista Fiscal, ele tem, a gente separou ele em várias partes interessantes, em precisamente 8 partes, e a metodologia é muito bacana, essa metodologia é bem prática, não só aquele caso de você ler um slide e pronto, mas sim trazer você para uma realidade dentro do escritório, que eu acredito que esse seja a grande sacada do negócio. E eu fico muito feliz, Marcos, em a gente estar aqui juntos fazendo o lançamento desse programa de Formação e Analista Fiscal, porque eu acredito muito nisso, porque eu passei 100% disso que eu estou falando com vocês aqui hoje. Eu entrei na área fiscal, eu entrei na contabilidade por meio da área fiscal, eu passei anos trabalhando na área fiscal sem saber por que eu fazia as coisas, apurava um simples, mas não entendia do simples, fazia um PIS e COFINS, mas não sabia por que fazia porque uma planilha que me mandaram preencher me dava aquele resultado, eu gerava os DARFs e morreu. E hoje a gente tem a oportunidade de disponibilizar para o mercado, para os profissionais que estão nos assistindo, um programa com a qualidade das aulas que estão em Formação e Análise Fiscal. Eu me sinto orgulhoso. A gente fez realmente esse programa como algo assim, uma missão de vida. Todos os módulos são módulos práticos, uma metodologia onde a gente compartilha a tela do computador, mostra para você de maneira prática como calcular, por que calcular, explica, entrega a metodologia, entrega tudo que você precisa para ser esse analista fiscal que desde que a gente começou esse webinário, que a gente fala que o mercado está procurando. O mercado procura exatamente esse profissional com esse nível de conhecimento. E é isso que a gente tenta oferecer dentro do programa de Formação e Analista Fiscal. Eu sempre falo o seguinte, você vai poder assistir os mais de 100 vídeos do programa, mas você ainda vai continuar com dúvidas. Não tenha dúvida disso, não se desespere por causa disso. Eu e o professor Felipe, nós passamos horas e mais horas no telefone, muitas vezes no WhatsApp, trocando ideia e tentando chegar a denominadores comuns para ver como é que a gente pode melhorar uma carga tributária de um determinado cliente. E às vezes nem chega. E às vezes não chega. Então assim, não se desespere, é difícil, é complicado. Mas é aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Até onde você vai conseguir? Você não vai conseguir furar essa pedra na marra. Você vai conseguir furar essa pedra de forma bem delicada, de forma estratégica, de forma analítica. Entendeu? E isso é importante porque nós estamos, Marco, lidando hoje em dia com uma geração que é muito mimimi, né? O pessoal reclama demais das coisas, reclama demais. Se a gente lança um projeto, o pessoal reclama que não tem tempo, reclama que não tem como investir, reclama que não quer fazer, mas percebe que só leva porrada. Rapaz, se você quer romper de fato na sua carreira, na sua profissão, na sua vida, pare de dar desculpas. Estude, não tem pra onde correr, é estudar. Esse programa que nós estamos oferecendo para o mercado, ele tem poder para mudar a sua vida profissional. Mas isso não depende de mim e nem depende do Marcos. Nós demos o nosso melhor nesse treinamento. Quem tiver a oportunidade de participar vai ver. São mais de 100 vídeos, como disse o Marcos, onde nós aprofundamos muito sobre o estudo da legislação tributária. Nós estamos colocando como materiais adicionais desse programa todo o curso de formação SPED, todo o curso de contabilidade na prática, 5 e-books lidando de coisas muito práticas sobre classificação fiscal de mercadorias, gestão fiscal de estoques, lucro real, coisas que fazem parte da realidade de um bom profissional da área fiscal. E assim, a gente tentou trazer para dentro do programa uma experiência de mais de 15 anos aí de mercado. Não foi uma coisa que a gente começou a elaborar ano passado, há 2 anos, foi uma coisa que a gente começou a elaborar há muitos anos. E fazer a compilação disso
me trouxe um impacto na minha vida no momento em que a gente estava gravando significativo, porque eu comecei a lembrar de como eu aprendi. De como eu aprendi e que não tinha ferramentas como tem hoje. Não tinha essa oportunidade. Entendeu? A gente tinha que aprender na marra, pegando o livro, lá não tinha Google direito para a gente poder pesquisar. E o impacto na vida da gente que grava, que dá que gera essa expectativa, essa contribuição, é muito impactante. A gente fica, inclusive, emocionado. A gente conversava bastante de que realmente a escassez antigamente não era só de mão de obra. Era de informação. De informação, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você imaginou, Marcos, nós não somos jovens, né? Mas nós começamos há um pouco... Eu sou mais novo. Pouca coisa, pouco tempo atrás, né? Mas eu não tinha a oportunidade de comprar um curso online, de comprar um programa como esse, que eu pudesse passar um ano, tirando dúvidas, reassistindo aulas, tirando dúvidas com professores, tendo uma comunidade de outros participantes, onde eu pudesse interagir, trocar informações, ter materiais que eu pudesse imprimir, apostilas, para poder complementar meus estudos. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos tido oportunidade como essas, talvez a gente tivesse deslanchado ainda mais. Com certeza. Mas, por isso que eu digo e repito, esse programa que nós estamos fazendo aqui, um lançamento, esse pontapé inicial hoje, ele tem um poder de mudar a sua vida se você entender a importância de investir em você mesmo. Para explicar um pouco mais da logística do programa, nós iremos seguir 2 grandes tópicos assim, importantíssimos, separados em 8 grandes módulos, mas a gente costuma dizer que nós vamos seguir em 2 grandes tópicos. Um é a parte de legislação tributária mesmo, né, e a outra nós vamos partir para a apuração do tributo, especificamente na prática, onde nós vamos buscar obrigações acessórias fazendo link com o DCTF, com alguns SPEDs, né, onde a gente vai fazer o cálculo efetivo e vamos usar casos práticos. A gente pega, por exemplo, o caso de auditoria digital, que é um caso prático emblemático, para a gente, inclusive, em sala de aula. A gente vai cruzar todos os dados, todas as informações, você vai ter a resposta, né, o gabarito desse caso prático, mas eu sempre sugiro que não faça primeiro o gabarito, mas sim tente fazer sozinho. E você imagina, como eu vou fazer esse cruzamento? Bom, a gente vai explicar o aspecto prático desse negócio, mas o grande desafio é você tentar fazer sozinho. Vamos falar um pouco sobre cada um dos módulos, para o pessoal saber até quais são os módulos que eles vão ter a oportunidade de estudar com a gente. Inicialmente a gente começa com a introdução à legislação tributária, hierarquia, imunidades, né? São aquele aspecto introdutório da legislação tributária, né? E depois a gente começa falando de tributos estaduais, municipais e também os tributos federais. Aí a gente dividiu um pouco aqui entre eu e o professor Felipe Guerra. Ele vai falar mais do estadual, mas tem alguns federais. E aí a gente começa a desenvolver isso. Vamos falar primeiro sobre o ICMS? O primeiro módulo do curso é a parte de imposto de renda. Imposto de renda. A parte de lucro presumido, imposto de renda e CSLL, né, que é um negócio bacana. E assim, há tributaristas que dizem que essa legislação é mais complexa. O tributo mais complexo do Brasil. Você tem, inicialmente lá em 1977, com o Decreto-Lei 1597, né, que instituiu o regulamento do imposto de renda, aquele modelo mais completo atualmente, e aí foi evoluindo. Você tem um regulamento com o Decreto 3.000 e tudo mais. Dentro do imposto de renda, nós vamos falar de lucro presumido, lucro arbitrado, nós vamos falar de lucro real, que é uma parte muito densa, muito densa mesmo, que são muitas informações, e aí a gente vai ter que englobar a contabilidade. É por isso que a gente tem um bônus que é falando de contabilidade. Um bônus é o curso de contabilidade na prática. Só para você ter ideia. Para você ter uma ideia que você vai... Nesse bônus, ele já é um curso à parte, você vai ver tudo da contabilidade de uma empresa, desde a sua constituição ao encerramento contábil. E aí você engloba isso na apuração do imposto de renda. Você leva esse conhecimento para dentro da apuração do imposto de renda. Isso é fantástico. Muito bacana, muito bacana. Depois que termina o imposto de renda e CSLL, aí o Felipe dá continuidade. Nós entramos na parte do ICMS, onde a gente vai estudar profundamente a legislação do ICMS, suas características, seus princípios constitucionais, suas regras, as particularidades dos estados, convênios, protocolos. Entramos também, depois que saímos do ICMS, nós entramos também no PIS e na COFINS, estudando quais são as principais características do regime cumulativo, do regime não cumulativo. Isso tudo, Marcos, fazendo cálculos práticos, mostrando na tela do computador, fazendo ali a abordagem, a aplicação real, simulando um negócio, uma empresa, um contribuinte.
Falamos também da parte de IPI, também na prática, também com casos reais de preenchimento de obrigações tributárias. E aí nós entramos numa das coisas mais importantes do nosso curso, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional, a gente começa lá com a Lei Complementar 123, né? E aí evolui até a lei atual. E a gente sempre conversa aqui que de simples ele não tem nada. Nada. Principalmente, sobretudo, agora com a Lei Complementar 155. Então a gente vai atuar em todos os aspectos da Lei Complementar 155. E vai falar do novo modelo de cálculo, que é, sem dúvida nenhuma, muito complexo em comparação ao anterior. Então vamos falar de fato R, vamos falar de retirada de monofásico na apuração de PIS e COFINS dentro do Simples Nacional, de retirada do ICMS substituição tributária dentro do Simples Nacional, de imunidade, e vamos falar sobre como isso se comporta a nível de redução de carga tributária. Então você pega, por exemplo, as farmácias, você pega, por exemplo, autopeças. Muitos contadores, infelizmente, não sabem como atuar com esse tipo de segmento. É verdade. E que tem redução de carga tributária. E é uma dúvida recorrente que todos os dias a gente vê na prática, nos nossos clientes, nas empresas que nós trabalhamos, que essa dúvida ela impacta diretamente na carga tributária dessas empresas. Depois nós vamos ver também a parte de OF. Isso. Vamos ver a parte de cruzamentos de informações, auditorias digitais, na prática, com bastante ênfase. Esse é massa. E aí você ainda vai ter, depois que você estudar tudo isso que a gente falou, um bônus especialíssimo. O curso completo de formação SPED comigo, onde você vai ver todos os documentos fiscais eletrônicos, todas as escriturações fiscais digitais, SPED contábil ECF, E-social e E-financeira. Então, como você está vendo, é um material riquíssimo, riquíssimo. Material complementar em formato de apostilas, acesso de 1 ano a todo esse conteúdo. Você vai poder tirar dúvidas, enviar dúvidas, participando de uma área de membros profissional específica para quem estiver matriculado no curso. Também participando de um grupo do Facebook exclusivo para os alunos do curso. Então, eu sugiro você que está nos assistindo até agora a conhecer esse programa, a conhecer esse projeto e, sem sombra de dúvidas, eu posso te garantir que ele vai mudar a sua vida se você se dedicar, se você acreditar nele. E para você ter uma ideia como não se perde nada com a gente, esse programa ele tem uma garantia muito forte. Se dentro de 30 dias você adquirir esse material, adquirir esse curso e você chegar à conclusão de que ele não acrescentou em nada na sua carreira profissional, apesar de que eu particularmente acho isso muito difícil, Marcos, porque mais de 100 vídeos, da forma como a gente gravou, com os conteúdos e a qualidade que a gente colocou a mão na massa, se você chegar a essa conclusão, não tem problema. Você vai nos mandar um e-mail pedindo reembolso, nós nem vamos questionar nada, você vai ter o seu dinheiro de volta. O que nós queremos é ajudar esses profissionais que querem realmente dar uma alavancada na sua carreira profissional. Eu só acho difícil ele não gostar. Eu também acho bem difícil. Mas 30 dias é um prazo bem legal. Agora, assim, apesar de que 30 dias você não vai conseguir assistir 10% do curso. É muito conteúdo. Ele é muito grande, muito conteúdo. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Você tem que fazer realmente um cronograma de estudos para cumprir esse cronograma de estudo. Eu lembro muito bem que quando eu passei no vestibular, eu fiz um cronograma de estudo e tive que cumprir. E só passei porque eu cumpri. Então, trata isso para a tua vida. Cumpre esse cronograma de estudos. Inclusive, é um negócio bacana que a gente pode fazer um vídeo aqui falando sobre esse cronograma. Perfeito, e tudo. Um plano de ação para você conseguir estudar tudo num prazo. E aí você consegue definitivamente saber que ao término você se tornou realmente um cara especialista em formação e analista fiscal. Bom, pessoal, vamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Se você quiser saber mais informações sobre esse projeto, sobre esse curso, sobre esse programa, porque o Formação em Analista Fiscal não é só um curso, ele é um programa realmente de alavancagem da carreira profissional, de profissionais que atuam na área fiscal. Nós vamos deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você acessar a página do curso, você tirar todas as suas dúvidas. E caso você tenha alguma dúvida, nos mande um e-mail que nós vamos fazer questão de esclarecer, tirar as suas dúvidas para que você possa vir conosco, ter eu e o professor Marcos Lima como seus professores durante esse 1 ano e a gente lhe ajudar a alcançar o sucesso na área fiscal e tributária. Show de bola. Tamo junto. Valeu. O que precisar, à disposição. Um abraço.